Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos bem-vindos a essa videoaula. O pessoal está com alguma dificuldade de usar um componente, eu estou fazendo essa videoaula para dar um apoio aí, o pessoal que vai usar o componente Edit Beleza. Então, só para mostrar como que ele funciona, esse componente, a gente vai ter que montar primeiro o SQL da query, né? Porque uma vez que a gente tem uma tabela de contatos, a gente vai fazer então o uso nessa interface de contatos desse componente. E eu vou fazer o relacionamento de cliente. Então, dentro de um contato, eu vou querer selecionar qual é o cliente que está fazendo esse contato. Então, para isso, se a gente fosse fazer da forma anterior, usando o lookup, a gente só precisaria fazer esse select asterisco from contatos aqui. Mas uma vez que nós vamos utilizar o componente, a gente vai acrescer mais uma partezinha no comando. Então eu vou nomear essa tabela para facilitar e vou colocar aqui um left outer join. E vou colocar o nome da nossa tabela cliente, né? E vou colocar CL. Aí eu vou falar onde, né? O CL .id cliente foi igual ao contato.id cliente lá, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, como eu quero todos os campos do cliente, eu vou colocar c ponto, né, cliente, que vai me trazer logicamente todos os campos da tabela principal, e aqui eu vou colocar o nome do campo que eu quero exibir lá na tela dentro daquele DB Edit que a gente vai adicionar ele lá dentro. Então, no caso, vai ser o nome do cliente, que é o cli. Né, o CL, né, ponto nome. Beleza, é esse nome que eu quero exibir. Então, se a gente fizer aqui um select aqui, se eu executar, ele vai me trazer qual é o nome desse ID do contato aqui. Lembrando que se a gente tiver vários relacionamentos desses, como é o caso que a gente tem no exercício, para cada um desses eu adiciono um left outer join desse, faço o relacionamento com a tabela principal e adiciono o campo que eu vou utilizar no lookup. Ok? Então vamos lá, vamos pegar esse comando aqui, vou jogar lá para dentro da nossa query aqui agora, né? Joguei aqui para dentro e vou mandar adicionar os campos, beleza? Beleza, adicionou os campos estão aqui, eu vou puxar eles para dentro da nossa memory, que é onde a gente vai trabalhar eles. Lembrando, lógico que, por exemplo, esse campo aqui vai ser o campo que a gente vai usar o update flag. Então eu vou deixar aqui ele marcado como chave, como L, né? Esses campos aqui, eles não são chaves, né? Então eu vou desmarcar aqui a parte do L, que eu não vou utilizar ele para buscar o campo como chave. Agora, esse cara aqui, eu inclusive não vou alterar ele, eu não vou fazer o update nele, então eu tenho que desmarcar ele também. Bem, feito isso, deixa eu adicionar esses campos aqui novamente, né? Vou dar um add, adicionou, e vou pegar e vou arrastar esses caras para cá. Beleza. Arrastando para cá, esse nome ele vem, tá vendo? Mas eu não vou utilizar esse cara aqui, beleza? Eu vou utilizar o nosso componente. Para isso, o que a gente vai fazer aqui, eu vou deixar esse campo ID aqui, né? E vou colocar aqui para cima o nome. Vou arrastar ele um pouquinho para cá. E vamos lá, agora para fazer o acesso, a gente vai pegar o nosso componente. Vamos lá, pegar o DB. Lembrando que tem o Edit Beleza, né? E a gente tem o DB Edit Beleza aqui, que é o nosso componente que a gente vai ensinar vocês a usar. Beleza, para configurar esse cara, a gente precisa saber algumas coisas. Primeiro, eu vou ter que jogar um comando SQL aqui dentro para ele buscar. Então eu vou buscar o nome do cliente. Para fazer isso, a gente vai adicionar uma string aqui, select asterisco. No caso, eu posso colocar nomeado o nome, ou eu posso simplesmente pegar só os campos que eu quero. Eu quero, por exemplo, o ID e o nome. Então eu posso colocar id cliente, vírgula, nome, from cliente, que é o nome da tabela, o L, e aqui tem um segredo, porque aqui é onde no componente eu vou fazer a busca pelo campo. Então eu vou colocar nome, e tem que ser dessa forma, like, né? Porque o comando que eu utilizo para buscar os campos, eu uso o like.
e vou colocar um nome qualquer aqui, 2 pontos. Eu posso colocar o nome do parâmetro aqui, né? Eu vou colocar aqui parâmetro, né? Mas poderia ser qualquer nome, porque eu busco pelo primeiro parâmetro que tiver dentro do componente. Bem, feito isso, a primeira parte a gente fez. Então vamos lá. Para ele poder buscar do banco de dados, eu tenho que ter qual é o nome do database. No nosso caso aqui, o nosso nome da database é o CX. Então eu vou colocar aqui o database name no componente DBEdit Beleza, o CX, que é o nome do componente que a gente vai usar. Uma outra coisa que a gente tem que colocar é o nome do campo que vai aparecer aqui dentro. Eu quero que apareça o nome do cara aqui, então eu vou colocar o data source e vou selecionar o nome aqui dentro, beleza? Bem, feito isso, já está quase pronto. Eu já selecionei o nome para quando eu passar, por exemplo, numa paleta qualquer aqui, quando eu for passando, ele poder aparecer a seleção, né? Para ele poder rodar, por exemplo, junto com o dataset, à medida que eu dou um next, ele vai também rodar esse cara do mesmo jeito, como se fosse um componente DBEdit qualquer. Um detalhe é o seguinte: aqui eu tenho campo e outro campo. Lembrando que quando eu seleciono o cliente aqui, eu quero jogar para dentro desse componente o ID do cliente. Todo mundo está vendo que esse é o DBEdit 4. Então a gente vai lá embaixo num componente que chama outro componente. Quer ver? Ó? Vamos lá, outro edit. Estou no componente errado aqui, né? Só um segundo. Peguei o componente certo e a gente vai lá em outro edit e vou selecionar aquele DBEdit 4. Pronto, selecionei o DBEdit 4. Selecionado o DBEdit 4, a gente vai voltar lá em cima e vai vir aqui em campo. No campo aqui eu quero colocar o campo nome, beleza? Que vem do SQL. E no outro campo eu quero colocar o ID do cliente, beleza? Gente, feito isso, já está pronta a nossa configuração. Eu, por exemplo, eu gosto de pegar esse cara aqui, como ele não vai ser editável, não vou permitir o cara editar ele. Eu gosto de fazer da seguinte forma: eu tiro troco o valor de alguns parâmetros. O read only eu troco para true, quer dizer, ele não vai ficar habilitado para o cara alterar. O tab stop eu coloco false, porque aí quando eu for dando tab não passa nele para poder selecionar. E eu mudo a cor desse cara para uma cor diferente. Eu tenho um amarelinho aqui que eu gosto de usar, que fica uma cor como se fosse desabilitado o campo. Bem, feito isso, não vou nem salvar, não vou executar aqui direto. O nosso componente já deve estar funcionando. Opa, paleta, então vamos lá colocar em Project Options, né? Até bom que vocês já lembram desse probleminha aqui. Eu vou colocar aqui o caminho da nossa paleta, né? Onde que vai estar. Vou selecionar lá a paleta. Aqui, ok, add, ok, e vamos executar de novo. Deixa eu só abrir a tabela para ficar aberta, né? Poderia ter colocado um next ali, alguma coisa, mas deixa eu colocar um grid aqui, que aí a gente fica mais fácil de fazer. Deixa eu pegar um grid, data contos, cadê? Tá aqui. Data contos, peguei o data contos, deixa eu ligar aqui no dataset, beleza, vou dar um open nesse cara aqui, certo? E vou executar agora para a gente poder fazer. O costume de salvar, né? Ok, feito isso, ó, a gente vai ver que o nosso componente já está aqui funcionando. Eu vou dar um enter nele, ele vai me trazer os dois nomes. Coincidentemente, os dois nomes é Igor que tem lá dentro, né? Aqui o cara pode selecionar. Como vocês podem ver, ele já troca o nome do campo aqui, ó. Então esse campo já fica habilitado. Lembrando, é claro, que quando a gente for fazer isso, a gente tem que fazer esse processo para cada um dos campos que a gente for adicionar, tá, gente? Então eu acho que é isso. Para usar o DBEdit Beleza, é só essas configurações. Eu acho que não tem muito segredo não, tá? Gente, então beleza. Então, um forte abraço para vocês. Qualquer coisa, entre em contato.